Vamos lá. Eu vim aqui, como de costume, pegar água na mina, onde eu pego, né? E falei, vou aproveitar este ambiente da natureza, uma mina d'água, vou mostrar para você aqui onde eu geralmente pego água, e vou gravar o próximo vídeo para o canal, né? Veja aqui, ó. Aqui é onde eu pego a água, a garrafa. E eu estava aqui pensando, falei, que lugar melhor para gravar um vídeo com som da natureza, uma água caindo no fundo, né? Inclusive não vou colocar nem microfone. Se o vídeo ficar bom eu posto, se não ficar eu não posto, né? Mas vou dar continuidade na gravação do tema que eu comecei no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal. Na verdade foi uma live que eu fiz explicando como que eu acordei da manipulação do sistema, como que eu comecei a enxergar que tudo não passa de uma manipulação, de um teatro, e a gente é mais uma peça manipulada em todo o sistema, né? E dessa vez eu quero falar um pouquinho com você sobre o sistema religioso. Eu expliquei no vídeo, na live anterior, mas aqui vai ser um vídeo, como foi que eu percebi que o sistema político e todo o sistema é manipulado e a gente não tem, na verdade, a opção de escolha, né? Como eles querem colocar, que a gente escolhe, mas a gente não escolhe, devido aos acontecimentos que aconteceu na PAN, nas eleições, né? Ficou muito claro, para quem tem um pouquinho de simancol, para quem tem um pouquinho de discernimento, começa a enxergar as coisas, acordou. E eu sei que tem muita gente que acordou com tudo que aconteceu. E eu sou uma dessas pessoas que acordaram. E acabei entendendo, enxergando que tudo não passa de uma manipulação. Então, hoje eu quero falar de como também eu me despertei do sistema religioso. Então, não só o sistema político ou todo o sistema em si, ciência, jornalística, tudo é controlado e manipulado pelo próprio sistema. Foi tudo criado e montado para manter a gente nessa bolha, acreditando que vai haver uma mudança, um câmbio, né? Muita gente acredita e deseja que haja essa mudança. E eu nessa crença, achando que haveria uma mudança, eu comecei a entrar em certos grupos, defender certos lados, assim como eu expliquei no vídeo anterior. E assim como todo o sistema é manipulado e foi desenhado para manter a gente nessa prisão, nessa matrix, o sistema religioso é mais um braço do sistema montado, criado, articulado para poder manter as pessoas na ilusão, na mentira e na manipulação. Então, o tema do vídeo hoje vai ser como eu me libertei do sistema religioso, como que eu enxerguei que o sistema religioso também é manipulação do sistema. Eu vou encaminhando aqui conforme eu vou falando, assim para ficar mais dinâmico, né, o vídeo aqui. E assim a gente tem, né, a visão da internet, da natureza. Então eu vou caminhando aqui porque aqui é um lugar onde as pessoas pegam água. Então se chegar alguém aqui eu não vou continuar gravando, que a pessoa não vai entender, né? Então eu vou ficar aqui meio de olho na entrada aqui e de olho lá perto da cachoeira, assim eu vou falando e explicando para você como foi que eu me despertei do sistema. Então espero que a imagem esteja saindo bem, né? Porque às vezes pode sair um pouco escuro dependendo de onde eu foco a câmera, já que eu estou gravando com a câmera traseira do celular e não com a dianteira. Então eu não estou me vendo, tá? Então desculpa aí se sair alguma imagem escura, mas eu vou me posicionar aqui, provavelmente vai sair bem a imagem. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, na live anterior, eu com essa ânsia, com esse desejo de querer fazer alguma coisa, fazer a diferença, por N situações que eu passei na vida, eu acabei, né, entrando no âmbito religioso. Então cada um escolhe um caminho, eu escolhi o religioso, já que eu fui criado, né, no âmbito evangélico. E aí eu passei por um período de depressão e entrei na igreja, né, aceitei a Jesus Cristo e fui.
E aí eu queria mais, e aí eu entrei em um colégio, em uma faculdade interna de teologia. Fiquei por 4 anos estudando nessa faculdade, me formei como teólogo, né? E aprendi muita coisa. E justamente o que me facilitou, que me ajudou a acordar, a entender que o sistema religioso em todo também é do sistema, a faculdade me ajudou, e especificamente uma matéria. Entre todas as matérias que eu estudei lá dentro da faculdade, uma matéria foi a que mais me ajudou a entender e a enxergar a manipulação em todas as religiões do mundo. Me ajudou a enxergar, e com outras informações que eu adquiri de outras fontes, eu fui ligando e conectando as peças. E vi e enxerguei o óbvio que eu não enxergava. Hoje é óbvio. Mas quando você está dentro da religião, pelo manto religioso ou pelo véu, você não consegue enxergar o óbvio. Você até faz pergunta, mas depois você acaba achando que é desse jeito, daquilo. E dentro dos ensinos da faculdade, eles sempre têm uma desculpa, sempre tem uma palavra, sempre tem um argumento para poder argumentar aquilo que você está vendo que não está batendo, né? Então, eu entrei, estudei por 4 anos, me formei como teólogo e saí da faculdade. Lá eu vi muitas coisas. Voltando aqui para mim não perder a linha do assunto, a matéria que me ajudou a enxergar e entender com clareza que todas as religiões fazem parte do sistema foi a matéria de religiões comparadas. É uma matéria onde você estuda os pontos sectários de cada religião. Ou seja, você estuda os pontos, né, segundo a teologia, que são divergência ou má interpretação do texto que eles usam para criar as seitas. E como que eles fazem para atrair os seus fiéis, para manipular essas pessoas e mantê-las presas dentro dessa seita. Então, dentro das seitas existem as seitas mais radicais, as menos radicais, né? As mais, como dizer assim, mais fechadas na doutrina dela, e aquelas mais abertas. E aí eu não vou citar nomes aqui para não entrar em contradição, não entrar aqui em polêmica, mas se der polêmica, o chat sempre vai estar aberto para você comentar e dar aqui o que você acha, né, conforme o que você vê. Então, em base ao que eu aprendi nessa matéria, como investigar, como estudar os pontos sectários e os pontos que eles usam de manipulação para captar os seus adeptos, né? E trazer essas pessoas para dentro das suas crenças e ali manipulam as pessoas achando que a única salvação que ela tem, a única família que ela tem é aquela comunidade, aquela seita, né? E em base a isso eu peguei esses ensinamentos e apliquei em todas as religiões, inclusive na religião que eu estava, na igreja em qual eu fazia parte. E pela análise que eu fiz, nenhuma escapou. Todas igrejas, toda religião tem o seu ponto sectário. Toda religião tem o seu ponto de manipulação para manter as pessoas ali, para poder ter aí o dízimo, as ofertas, as ajudas das festas que eles organizam, e o teu tempo. Então, quando você está envolvido com a religião e você se envolve dentro mesmo, você entra de cabeça, eles pegam, você tem que dar parte do que você ganha, e além do que você ganha, você também tem que dar o seu tempo. Então muita gente que está envolvida com a igreja, o fim de semana ela tem que passar na igreja, e até durante a semana, dependendo do cargo que ela ocupa. Então todas têm um grau de manipulação. E aí, estudando, aí é onde que eu comecei a enxergar o óbvio. Por quê? Em base ao conhecimento, às informações que eu adquiri no centro de teologia, né? Estudei a Bíblia, li a Bíblia mais de 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse, estudei muitos livros, né? Extra-bíblico e tal, estudei os livros os deuterocanônicos, né? Os livros apócrifos que não foram aceitos pelos
erudito e tal, essas coisas, tudo. Juntando todo esse conhecimento, e eu comecei a ligar os pontos e ficou muito óbvio. E de ver que a Bíblia, dita sagrada, né, pelas religiões, que ela é infalível, que ela é a palavra de Deus, que não tem erro. Mas conectando os pontos, você vê claramente que sim, que tem muitos erros, sim, tem muita manipulação. Então, eu não estou dizendo que toda a Bíblia ela é manipulada, mas 70 ou mais de coisas que estão ali escritas são manipuladas, não são verdades, ou são verdade distorcida. Então, entre tudo que está escrito na Bíblia, 30% ali é verdade misturado com um monte de mentira. Então, você tem que saber, tendo conhecimento, entender o que é real ali, o que realmente tem verdade e o que está manipulado ali. E isso é muito fácil de ver. Para quem tem um estudo, para quem tem uma preparação, é muito fácil de ver. E para mim ficou muito óbvio. E assim como eu citei na live que eu fiz anteriormente, quando eu descobri que a política, todo o sistema é uma mentira, eu fiquei muito revoltado, fiquei com raiva porque eu me senti um idiota manipulado. E não foi diferente na religião. Já que eu estava envolvido, já que eu estava fazendo parte dentro ali em cargos importantes. Quando você tem uma formação, que nem eu tinha de teologia, na igreja que eu frequentava, ou a igreja que eu ia, era oferecido para mim cargos importantes, porque eu tenho um título, tenho um título que me respalda, né? E lá dentro você vê coisas que quem está aqui fora geralmente não vê, né? E tem muitas coisas. Uma das principais coisas que eu percebi é a hipocrisia dos líderes. Tem muitas pessoas que estão em cargo importante, né? Muitas pessoas que são já velhos de igreja e religião. Muito, não estou falando todos. Sim que tem pessoas, gente boa lá dentro, que estão fazendo a coisa, sabe, de coração, só que eles não sabem que estão sendo manipulados. E muitos ali são hipócritas. Eles pregam uma coisa que eles não vivem na real, né? E eu comecei a perceber isso. E na pandemia foi a gota d'água. Na pandemia eu percebi a hipocrisia, então eu sempre fui muito sincero naquilo que eu me envolvo, né? Tudo aquilo que eu entrei de cabeça, eu entrei sincero. E eu estava sendo sincero, eu estava acreditando naquilo que pregaram para mim, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu estudei, e eu estava levando ao pé da letra. E eu questionei muitos líderes em questão da fé que eles pregavam. Eu vi eles cagando de medo, morrendo de medo do que estava acontecendo, e eu vi que a fé deles não era uma fé firme, assim como eles pregam, né? E eu comecei a questionar certas coisas, comecei a fazer certas perguntas, e aí muitos ficam irritados, porque você começa a fazer umas perguntas que eles não conseguem responder, e eu acabei sendo expulso, né? Vamos dizer assim, não foi expulso assim literalmente, mas foram me tirando, me afastando, e qualquer bom entendedor entende, né? E aí começaram a me colocar de lado, porque eu estava sendo muito questionador, e realmente eu estava questionando, que eu queria sinceridade. E aí comecei a procurar outros conhecimentos, e aí eu acabei acordando e entendendo, enxergando que o sistema religioso também é um braço do sistema criado e manipulado para trazer e manipular e manter as pessoas nessa mentira. É tudo mentira. Crenças, esperança que as pessoas têm é mentira. E basta você dar uma olhada no geral, aí se você pertence a uma igreja, olha em volta de você, na sua família, em tudo que acontece dentro da igreja e olha fora da igreja. Todos os problemas que tem dentro da religião, tem fora. Dentro da religião tem pessoas boas e tem pessoas falsas. Fora da religião tem pessoas boas e tem pessoas falsas. Inclusive, fora da religião às vezes tem pessoas que dão mais exemplos das que estão dentro, né? Então, o que eu fiz? Caí fora. Eu vi que tudo era manipulação. Vi que muitas coisas não são real, não são verdades. E caí fora, né? Então, a religião é mais um braço do sistema para manipular, para manter as pessoas presas numa crença, numa esperança que jamais chega. Então, basta você fazer perguntas simples. Há quanto tempo, quantas gerações já se passaram esperando a volta de Jesus? E já se passaram mais de 2000 anos e ele não voltou. Acreditam no arrebatamento.
Não vai ter arrebatamento. Então foi tudo distorcido. E aí eu vou estar trazendo vídeos explicando a real verdade. É óbvio que eu não sei tudo, não sou o sabichão. Eu só sei que nada sei, e o pouco que sei já me serviu para acordar para a real e entender que tudo é uma manipulação. Então eu vou dar só uma pequena explicação aqui, o que significa arrebatamento, o que é realmente o arrebatamento, que foi distorcido pelo sistema para as pessoas não conhecerem e saberem a verdade. E já vou deixar claro aqui que eu não deixei de acreditar em Deus, não deixei de acreditar em Jesus. Hoje eu acredito, mas hoje realmente eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. Só que eu não acredito nas mentiras e manipulação que fizeram da real mensagem, do real ensinamento que Jesus trouxe. Aí eles manipularam, claro, porque se realmente as pessoas tivessem entendido e o ensinamento de Cristo realmente tivesse sido passado e não tivesse sido manipulado, hoje nós não estaríamos vivendo no mundo que estamos vivendo hoje. Você está entendendo? Então quantas gerações se passaram, foram acreditando numa mentira do sistema? Seus avós, seus bisavós que foram evangélicos, foram crentes ou pertenceram a alguma religião, já se foram acreditando na suposta vinda de Jesus Cristo. Então, o arrebatamento, na verdade, se chama transmutação. E aí, nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo aonde é o ponto que eles manipularam e distorceram da verdadeira mensagem, do verdadeiro ensino que nós deveríamos aprender e seguir para mudar as nossas vidas e para entender qual é o nosso propósito aqui neste planeta. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir por aqui dizendo para você que o sistema religioso é mais um sistema de mentira criado pelo sistema para manter as pessoas bitoladas, enganadas, manipuladas. E quem lucra com isso e fatura com isso são os grandes líderes que vivem da ovelha. Para que o pastor cuida da ovelha? Para dar para ele leite, lã, carne. O pastor vive das ovelhas e não é diferente. Por isso que eles colocou o nome de ovelha. Quem está numa religião é uma ovelha que está ali para poder alimentar esses líderes que estão ricos, estão milionários, vivem no seu iate, nas suas mansões, enquanto as ovelhas, obrigatoriamente, com a manipulação de medo, que vão para o inferno, etc., tem que dar o seu dízimo todo mês, sua oferta, se doar, e estão sendo manipuladas em uma grande mentira. O sistema religioso é uma mentira. Agora, se você não está de acordo comigo, se você acha que eu estou louco, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Vou deixar aberto. E eu respeito a crença de cada um e o estágio de evolução que você está. Mas eu me despertei e acordei e estou fora, estou trabalhando para me libertar totalmente desse sistema. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aí o seu comentário, seu joinha, o seu like ou dislike, mas deixa aí a sua opinião. Vou ficando por aqui, vou levar água para casa e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui! Então, enquanto vou deixar aqui o vídeo filmando mais um pouco, eu pegando a água aqui para você ver como é que é o trabalho de pegar água aqui. Vou deixar aqui como final de vídeo. Ver se eu consigo manter o telefone aqui filmando um pouco aqui para você ver onde é o ambiente aqui. Tomara que a minha cachorra não derruba meu celular.